Oi, gente! Essa semana tem a estreia do filme A Viagem de Pedro. É uma coprodução Brasil e Portugal e que conta a viagem de volta do Dom Pedro I do Rio de Janeiro para Portugal. É assim um filme bem interessante que mostra o Dom Pedro bem fragilizado, tanto politicamente como de saúde, e eu gostei bastante. Mas o melhor é que eu entrevistei a diretora Laís Bodansky e o astro, o próprio Dom Pedro Cauã Raymond. Falamos sobre o filme, falamos sobre a situação do país, falamos sobre o que vem por aí, e agora a gente vai ver a entrevista do Cauã Raymond. Então, Cauã, eu estava falando com a Laís e ela me falou que esse projeto veio de vocês queriam muito trabalhar juntos, né? E você trouxe essa ideia. Então, como veio a ideia para você? A ideia veio numa conversa com um dos nossos produtores, o Mário Canivello. Eu estava querendo ter um pouquinho mais de controle sobre a minha trajetória como ator. Estava querendo poder inventar esses personagens e ele sugeriu o Dom Pedro, eu achei ótimo. E ele também trouxe a ideia de que seria muito legal ter um olhar feminino. Na hora eu falei, poxa, então tem que ser a Laís Bodansky, que eu sou super fã. Por sorte, tinha encontrado com ela numa pré-estreia na noite anterior. Peguei o contato dela e liguei e ela atendeu. Passei para ela um pouquinho do que a gente imaginava que podia ser o projeto. Ela ficou intrigada, gostou, marcamos um café. E aí ela comprou a ideia e desde então já são 9 anos até o projeto chegar agora às salas de cinema. O filme já passou por vários festivais aí. E como você vê essa trajetória até agora chegando aqui nos cinemas nesse momento? Olha, eu acho que é uma trajetória muito feliz, mas como produtor, agora eu falo, não tem um cenário mais positivo, né? Por conta do bicentenário, por conta da gente estar na véspera das eleições. E por conta do coração de Dom Pedro estar no Brasil. Então isso era uma pergunta também. A gente está dialogando com situações que trazem uma camada de importância e de curiosidade para o projeto. Porque eu acho que o nosso filme não deixa de ser um ato político. Fazer cinema no Brasil hoje em dia é extremamente difícil. A gente está vendo um momento super delicado culturalmente e o nosso filme levanta não só a figura do Dom Pedro como assunto, mas a gente levanta esse cara que era contraditório, num país extremamente contraditório. A gente fala sobre masculinidade tóxica, fala sobre racismo estrutural, a ausência de feminismo naquela época, né? Tirando a personagem da Isabel Zoá, que é uma força feminina, né? Uma mulher extremamente empoderada, desse homem que achava que era dono dos corpos dessas mulheres, né? Da violência masculina. Então o nosso filme ele extrapola o bicentenário, o coração de Dom Pedro. Eu gosto de acreditar que a gente, dentro dessa obra, a gente está conversando com esse novo Brasil que está questionando muita coisa e querendo mudança. Tiraram a nossa roupa e diziam para não olharmos para trás. Mas eu olhei. O filme tem planos para estrear em Portugal? Já estreou. Já estreou? Já estreou. E como é que foi? Foi ótima a recepção. É claro que sempre que você desconstrói um herói, é delicado, né? Então, tivemos críticas ótimas. É uma coprodução com Portugal. Filmamos em Lisboa, filmamos no Palácio de Queluz, filmamos nos Açores, que foi uma viagem interessantíssima. Então, a gente já tem aí essa caminhada em Portugal e estamos aqui iniciando essa caminhada no Brasil. Sabes como é que as pessoas se referem a ti nas ruas de Portugal, Pedro? És um traidor. E você tem vários sotaques dentro do mesmo filme. Dentro do mesmo várias filme. línguas. Várias né? línguas, É uma etc. Babilônia. Então, como foi essa decisão de ter o Dom Pedro sem um sotaque português? Ele veio muito jovem para o Brasil, né? Então, conversando com a Laís, a gente decidiu que ele não teria esse sotaque, até como uma forma de rebeldia. Dom Pedro era avesso a qualquer tipo de protocolo e formalidade. Então, até mesmo quando eu falo outras línguas, como Dom Pedro, a gente tentou não buscar algo que fosse perfeito ou formal, porque essa era uma característica que ele tinha. É um personagem que não era um estrategista político, né? A verdadeira estrategista era a Leopoldina junto com José Bonifácio.
E ele sente muito a morte dela, né? É um filme que fala sobre uma história de amor e ele só se dá conta que ele perdeu uma grande mulher, né? Mas ele era um estrategista militar que ia pro fronte de batalha, que era um cara, como eu volto a dizer, que era contra qualquer tipo de formalidade. O senhor sabe o nome disso que eu tenho? Não tem um nome específico. Vai passar. O espectador, ele vai conhecer um Dom Pedro desconstruído, ele vai conhecer um ser humano e não uma estátua de bronze, não um herói. Ele vai dialogar com várias questões importantes para o Brasil nesse momento e eu te convido para essa viagem. Vem pro cinema, vem. Obrigada. Valeu. Te vejo no inferno.